Como é que vocês estão? Estão bem? Bem no Senhor? Nós viajamos alguns milhares de quilômetros para estar aqui com vocês, celebrando a realidade que nos une, a realidade que nos atrai para esse lugar nessa noite, a realidade de Cristo Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, diante de quem todo joelho haverá de se dobrar e toda língua haverá de confessar que é Senhor. É diante do seu olhar que eu digo: olá, boa noite, queridos. É um privilégio estar aqui nessa noite com vocês e para compartilhar da graça, compartilhar do amor, da alegria. Eu não sei quantos aqui têm nos acompanhado pelas redes e sabem que hoje nós estamos vivendo um tempo diferente. Já faz um tempinho que a gente vive um tempo diferente em nossas vidas. Eu e a minha casa, a gente se mudou para o Piauí. E o Piauí é o estado menos alcançado pelo Evangelho, um dos estados mais pobres também. E foi por conta dessa realidade missionária que nós fomos para aquele lugar, e hoje nós vivemos os melhores dias de nossas vidas. Porque aquilo que dizem que não há lugar melhor do que o centro da vontade de Deus não é apenas uma frase bonita, uma frase para criar um efeito nos corações, mas é uma realidade que todo aquele que vive nessa centralidade é uma realidade real, é algo verdadeiro, é algo que nos enche, é algo que faz com que o louvor, que faz com que a vida, que faz com que a razão tenha sentido. E logo que a gente chegou lá, a gente se deparou com um mal que tem castigado por muito tempo as pessoas que vivem naquela região, que é a seca. E consequentemente todos os seus desdobramentos, e um desses desdobramentos é a falta de acesso à água potável. E por conta disso está nascendo um trabalho, está nascendo um projeto que não é meu, mas que é nosso, que é seu também. Porque ali a gente acabou conhecendo uma realidade, conhecendo crianças, idosos, mães que porque não tem outra opção de água, eles consomem uma água tão fétida e imunda que nem os animais chegam a beber, porque não tem outra opção. Chegam a beber água salobra, água salgada, e em casos extremos chegam até a beber óleo, de tanto desespero. E por conta disso está nascendo um movimento, e eu queria aqui fazer um convite aos amigos que estejam aí nos acompanhando nos próximos meses, porque enquanto pela graça nós vamos levando soluções para comunidades, vilarejos, municípios que não têm saneamento básico, que não têm água potável, enquanto a gente faz essas intervenções, a gente paralelamente está construindo essa campanha de conscientização para que a igreja possa ficar sabendo, para que a nossa sociedade possa ficar sabendo, para que assim, e esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, para que assim, ainda na nossa geração, nós possamos ver um Brasil livre da sede, para a glória do nome que é sobre todo nome, para a glória do nome de Cristo Jesus. Então, fiquem ligados, e aos amigos eu peço que continuem orando conosco por tudo que está acontecendo ali. Amém? O que faz
faz gente como a gente se mudar para o Piauí? O que faz gente como a gente mergulhar, se entregar à vontade do Senhor? O que faz gente como a gente viver no centro da vontade de Deus, se entregar a cada dia, tomar a sua cruz? E eu gosto de crer que uma das coisas que faz gente como a gente fazer tudo aquilo que a gente faz em nome dele, a gente faz tudo isso por conta da esperança. É por conta da esperança. Eu queria compartilhar com vocês por alguns momentos sobre o tema. E a esperança é um milagre. A esperança é um milagre. Eu gosto de crer que a esperança é um milagre. Alguns vão dizer que a esperança é uma ilusão. Alguns vão dizer que a esperança é uma fantasia, que a esperança é coisa para os tolos, porque para alguns não existem evidências razoáveis, para alguns não existem evidências que vão comprovar a realidade da esperança. E eles vão dizer, porque num mundo como esse, no mundo onde existe tanto choro, no mundo onde existem tantas tragédias, tantas dores, não é razoável que ela exista. Porque no lugar onde reina a ganância, num lugar onde reina o ódio, a mentira, a deslealdade, o egoísmo, não é possível, não é lógico, não é racional que num lugar como esse a esperança seja algo real. Porque o que pode esperar alguém que tenha perdido entes queridos, entes amados de forma tão inesperada? O que pode esperar alguém que tenha visto todos os seus sonhos desmoronarem de uma hora para outra? O que pode esperar alguém que acabou de descobrir que está enfermo em estado terminal? Como pode alguém sonhar com amor, esperar por amor, depois de descobrir que o seu parceiro atraía com a sua melhor amiga? Como pode alguém sonhar em se ver livre das drogas, dos vícios, das prisões, depois de tantos, mas tantos anos de escravidão? Como é possível que a esperança seja uma realidade, quando tudo ao nosso redor parece estar dizendo o contrário? Como? É por isso que eu gosto de crer que a esperança é um milagre, porque mesmo diante de todas as impossibilidades, ela está ali. A esperança é um milagre, porque mesmo diante de todo o desespero do mundo, mesmo diante de toda a improbabilidade, ela se manifesta em nossas vidas o tempo todo. É a esperança aquilo que faz com que a gente se levante de nossas camas todas as manhãs. É a esperança aquilo que faz com que a gente queira estudar, concluir uma faculdade. É a esperança aquilo que leva a gente a querer trabalhar, aquilo que faz com que a gente queira nutrir relacionamentos afetivos. É a esperança aquilo que faz com que a gente queira casar, ter filhos. E é a esperança aquilo que faz com que a gente queira viver e continuar vivendo. Havia um homem, e esse homem ele foi sobrevivente do Holocausto, e ele chegou a viver em diversos campos de concentração, ele chegou até a viver em Auschwitz. E esse homem que foi submetido ao mais alto grau de malignidade, ele disse o seguinte: ele disse que o ser humano é capaz de sobreviver a 40 dias sem comida,
alguns dias sem água, alguns minutos sem ar, mas nenhum segundo sem esperança, nenhum segundo. Mas quando a gente fala de esperança, do que a gente está falando? Do que a gente está falando quando falamos de esperança? Porque os dicionários, eles vão nos dizer que o significado de esperança é aquilo que se espera desejando. Que esperança é aquilo que se espera desejando, como alguém que cruza os dedos, faz figuinhas. E esse significado se aplicaria a situações quando a gente diz: puxa, hoje eu espero que não chova, né? Hoje eu espero que o trânsito esteja leve, hoje eu espero que eu espero que eu tenha passado no vestibular, eu espero que tudo tenha ficado bem na entrevista, né, para trabalho. É o esperar desejando. Mas esse sentido dos dicionários não é o mesmo sentido da nossa esperança cristã. Não é, não tem. Porque o sentido de esperança dos dicionários, o sentido secular de esperança não traz consigo o conceito de segurança. O significado de esperança do mundo não traz consigo o sentido de convicção, que vem de algo certo, algo seguro, sem dúvidas. Porque quando a gente diz: olha, eu espero que faça sol hoje, na verdade a gente está dizendo que apesar da gente não saber, apesar da gente não ter certeza de que se fará sol, o nosso desejo é de que o sol venha. E quando a gente diz: olha, eu espero que o câncer não seja maligno, na verdade esse alguém, ele está dizendo que ele não tem nenhuma condição para saber se a enfermidade é maligna ou não, mas ele deseja, todo inseguro, ele espera que não o seja. Mas não é esse o nosso significado de esperança. Não é. O nosso sentido, o sentido bíblico de esperança, tem um outro fundamento, tem um outro chão. Quando nós cristãos esperamos, nós esperamos baseados em algo real, fundamentados em algo sólido, certo. Quando nós cristãos esperamos baseados na certeza do amor de Deus, não na incerteza. Quando nós cristãos esperamos na certeza da graça de Deus. A gente espera na certeza da misericórdia, na certeza da justiça, na certeza da fidelidade, na certeza do poder, na certeza das palavras, das promessas de Deus. Por isso não é tolo aquele que tem essa esperança, porque diferente do mundo, essa nossa esperança não se baseia em desejos incertos, mas se baseia no caráter inabalável de Deus. Se a gente se lembrar de Abraão foi, ou é, o nosso pai na fé. Quando Abraão matou a Isaac, e vocês podem ter certeza de que Abraão já havia matado a Isaac em seu coração, mesmo antes de subir naquele monte. Quando Abraão estava para fazer aquilo que estava para fazer com o seu próprio filho, ele estava seguro, ele estava certo. Abraão, ele não hesitou e disse: não, eu não tenho condições nenhuma para saber, eu não tenho em que basear a minha esperança, mas eu espero que algo de bom aconteça depois que eu matar o meu filho a facadas e botar ele para queimar no fogo. Não, ele estava seguro, ele não disse isso, ele não pensou
pensou isso. Ele tinha certeza, ele tinha esperança no caráter de Deus, ele tinha esperança no poder de Deus. Abraão, ele não faria aquilo que ele estava para fazer com o seu filho sem esperança. E é por essa razão que a Bíblia nos diz que devemos nos apegar com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, aquele que prometeu é fiel, ele é fiel. E é por essa mesma razão que a Bíblia nos diz que devemos descansar em Deus, porque dele vem a esperança, dele vem a esperança. E é por essa mesma razão que o Senhor nos diz que devemos nos alegrar na esperança, alegre-se na esperança. Mas por quê? Qual a razão? O que me leva? Qual a razão da alegria na esperança? Por que nos alegrarmos na esperança? Isso é porque a nossa esperança no Senhor não é vã. Isso é porque a nossa esperança, por ter como fundamento o caráter inabalável de Deus, ela não é vã. E só porque ela não é vã, nós podemos nos alegrar. Ela não é vã. No Senhor não é vã, é possível sonhar. Porque a nossa esperança no Senhor não é vã, é possível viver, mesmo em meio às dores, é possível viver e perceber todas as vozes do desespero sendo caladas. Porque a nossa esperança no Senhor não é vã. Nós podemos esperar seguros de que o socorro está a caminho. Podemos esperar seguros de que o alívio está vindo, seguros de que o sorriso, seguros de que a alegria ainda é acessível.